Me conta um pouquinho como está sendo, como foi esse início de pandemia, como você administrou isso e como você acha que vai ser daqui para frente. Então, a pandemia, a construção civil, na verdade, a gente sempre fala isso, né? Virou até um clichê, que ela caminhou na contramão da pandemia, né? A pandemia veio e no início foi tudo muito assustador, eu acho que para todo mundo, né? E todo mundo ficou sem saber o que ia acontecer com o mercado. E a construção civil não foi diferente. No início assustou demais e de repente a construção civil mudou todo o cenário. No nosso entendimento, a gente entende que, apesar que a gente vê vários fatores, que não é o tema da pandemia, das autoridades sem saber como conduzir as circunstâncias, que foi tudo uma novidade, a construção civil ela entrou como serviço essencial. Então, eu entendo que esse fator ele foi predominante para o que aconteceu com o cenário da construção civil. Verdade. Como ela não parou, né, em todos os momentos, nos momentos mais difíceis, nos momentos que todos os estabelecimentos eram fechados, comércio, o pessoal, inclusive, contra isso e em muitos momentos, né, de uma maneira até agressiva, comércio que o pessoal não queria fechar, via polícia, tinha toda aquela confusão toda que a gente vivenciou isso, né, na nossa geração aí. A construção não, né, a construção acabou trabalhando, mesmo com medo, mesmo com as restrições, diminuiu o número de funcionários em obra, diminuiu o número de acesso dentro dos condomínios, mas ela foi capengando ali com as dificuldades, né? O mercado retraído em relação ao fornecimento de material. E, de repente, ela começou de uma maneira muito surpreendente, né? Porque, como as pessoas, na minha visão, as pessoas começaram, por toda essa situação que a gente passou, a ter que viver a vida mais dentro de casa. Então, eu acho que isso aí também foi um fator que contribuiu muito para tudo que aconteceu com a construção. Então, as pessoas começaram a dar um valor que antes a gente não dava esse valor, né? Você morava mal, morava num apartamento pequeno, você praticamente não convivia com os filhos. Então, de manhã você deixa o filho na escola, pega, à tarde, leva numa aula, uma atividade extracurricular, e aí você chegava em casa à noite para dormir. E, de repente, tudo isso mudou muito, né? Assim, da noite pro dia, todo mundo se viu dentro de casa, com os filhos, marido, mulher ali, o espaço começou a ficar pequeno, né? Então, aí vem na contramão disso que a gente, de toda essa situação. As pessoas, em vez de recuar, né? Elas falam, não, a gente precisa de um ambiente maior, a gente precisa de uma casa maior, a gente precisa de um quintal para os nossos filhos. Então, eu acho que isso aí foi startando de uma maneira tão agressiva que quando a gente viu, estava todo mundo querendo. Quem morava em apartamento, ou construir, ou ir para um apartamento maior. Quem morava numa casa menor, ir para uma casa maior. Ou mesmo reformar, né? Não é muito a nossa área de atuação, a reforma, mas a gente viu que ela também alavancou muito. Na verdade, a construção em geral, né? Na área residencial. Para concluir esse assunto aí da pandemia, eu acho que tem mais um fator que eu acho que também foi determinante para as pessoas, né? Que vale a pena refletir. Porque o que aconteceu com a pandemia? A doença em si, como ela foi uma novidade, e na verdade até hoje não existe ainda uma bula, uma guia, porque as pessoas estão doentes, qual o remédio que é, porque até hoje ainda existe essa discussão, né? É fluido, né? Então, eu na minha visão vejo que as pessoas, principalmente quem perdeu parentes próximos, né? Nada mais natural. A gente já sabia disso, na verdade, mas eu acho que a pandemia, ela refletiu isso, assim, na verdade, ela deixou isso muito ciente para as pessoas. Fala, pô, hoje eu tô aqui, amanhã eu saio ali, pego o vírus, uma semana depois já era minha vida. Então, deixa eu aproveitar enquanto eu tô vivo, Exato. entendeu? Então, tipo assim, a pessoa que tinha uma reserva, então começou a fazer as pessoas pensar, porque tem muita gente que guarda dinheiro para viver depois. Vai guardando e acaba não vivendo a vida. Nunca chega, né? E aí, de repente, essa pessoa viu que a qualquer momento falar, né, já era minha vida, então eu acho que as pessoas começaram a investir mais no bem-estar. Sim. E morar bem, né? E morar bem e ter um conforto no seu dia a dia hoje, talvez seja mais importante, né, em função de tudo que a gente viveu, do que a pessoa falar, não, tô guardando grana aqui para quando eu aposentar. Aí, de repente, não vai chegar na aposentadoria. Então, eu acho que isso ficou mais claro para as pessoas. Sim. Então, eu entendo que isso
fez as pessoas investirem mais nelas próprias. Sem e dúvida. morar bem, morar em alto padrão, morar num condomínio, gerar conforto, né? Gerar liberdade para os filhos, segurança e etc. Ter um carro melhor, né? O mercado de carro também, a gente viu que as coisas aconteceu. Hoje você vai procurar um carro numa concessionária, demora 6 meses para chegar um carro. Sim. Entendeu? Então, tudo isso aí foi um conjunto que desencadeou o mercado que a gente está trabalhando, entendeu?